Mate o pecado, ou o pecado matará você. A perspectiva de John Owen para uma vida em santidade. Graça e paz, meus amados irmãos, que bom estar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Solidez na Fé. É uma alegria imensa ter você conosco para mais um momento de edificação na Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é direto, desafiador e de total importância para a nossa jornada cristã. Vamos mergulhar nos ensinamentos de um dos grandes teólogos puritanos, John Owen, um homem cuja profundidade teológica e zelo pela santidade continuam a nos inspirar. Ele é o autor da famosa e impactante frase que dá título à nossa mensagem de hoje: mate o pecado, ou o pecado matará você. Essa frase pode parecer radical, mas resume a essência da nossa luta diária. Não se trata de uma batalha trivial, mas sim de uma guerra espiritual pela nossa alma, pela nossa comunhão com Deus e pela nossa alegria em Cristo. John Owen não falava de teoria, mas da prática de uma vida transformada pelo Evangelho. Mortificação significa guerra ao nosso próprio pecado com o objetivo de matá-lo. Ele parafraseou essa verdade na memorável frase: mate o pecado, ou ele matará você. Se essa mensagem for importante para você, não esqueça de compartilhar, de curtir, deixar o seu comentário, e fazendo isso, eu terei certeza que você também está comprometido nesta luta contra o pecado. Então fica com a gente até o final desse vídeo e seja edificado pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, a seriedade do pecado. Para John Owen, o pecado não é apenas uma falha, um deslize ou uma imperfeição. Ele é um inimigo mortal que habita dentro de nós, uma força que se opõe a Deus e busca destruir nossa alma. Em sua obra A Mortificação do Pecado nos Crentes, Owen nos ensina que o pecado remanescente em nós, mesmo após a conversão, é como uma erva daninha que precisa ser continuamente arrancada. Se não a enfrentarmos, ela crescerá, sufocará a semente da fé e nos afastará de Deus. Essa visão contrasta com a mentalidade moderna que tende a minimizar o pecado. Achamos que pequenas mentiras, a inveja, a murmuração ou a cobiça são inofensivas, mas na perspectiva bíblica e de Owen, cada pecado é uma afronta a um Deus santo e uma manifestação da nossa natureza caída. Ignorar o pecado é permitir que ele se fortaleça e ganhe controle sobre nossas vidas. A mortificação do pecado. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. O apóstolo Paulo adverte que viver de acordo com os desejos da carne, viver segundo a carne, leva à morte espiritual. Em contrapartida, mortificar os atos do corpo, mortificardes os feitos do corpo pelo poder do Espírito Santo, resulta em vida. O conceito de mortificar o pecado significa matar o pecado de forma contínua e deliberada através do poder do Espírito Santo e não por esforço próprio. A frase mate o pecado é um chamado à mortificação. O que isso significa? Não é uma autopunição física ou um esforço humano para ser bom. A mortificação é a ação contínua e sobrenatural do crente fortalecido pelo Espírito Santo para enfraquecer e crucificar os desejos e as práticas pecaminosas. John Owen, este autor, é amplamente reconhecido por sua obra sobre a mortificação do pecado e a luta espiritual contra a tentação. A frase resume o seu ensinamento. O cristão deve empregar todas as energias para matar o pecado, impedindo-o
de dominar a sua vida, para que não seja destruído por ele, para que não sejamos destruídos pelo pecado. John Owen apresenta 3 elementos essenciais para a mortificação. O agente, o Espírito Santo. A luta contra o pecado não é nossa, mas de Deus em nós. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8,13 que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos dá a força para resistir à tentação e nos capacita a andar em novidade de vida. A mortificação é uma obra do Espírito e não podemos fazê-la por nossa própria força de vontade. O meio, a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa espada espiritual. Ela expõe o nosso pecado, nos mostra a santidade de Cristo e nos guia para a verdade. Precisamos encher a nossa mente e o nosso coração com as Escrituras, com a palavra de Deus, para que elas nos fortaleçam e nos ajudem a discernir e a combater o pecado. A motivação, o amor a Cristo. A nossa motivação para lutar contra o pecado não deve ser o medo do castigo, mas sim o profundo amor e gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. Cristo morreu para nos libertar do poder do pecado. Nossa luta é a resposta de um coração grato que deseja honrar aquele que nos salvou. Owen enfatiza que a alegria em Cristo é o antídoto mais eficaz contra as seduções do pecado. O perigo da negligência. A segunda parte da frase de Owen é um alerta solene. Ou o pecado matará você. O que ele quer dizer com isso? O pecado, se não for combatido, tem o poder de nos matar espiritualmente. Ele pode nos levar a endurecimento do coração. O pecado não confessado e não combatido torna nosso coração insensível à voz de Deus. A consciência se cauteriza e a nossa percepção da gravidade do pecado diminui. É perda da comunhão com Deus. O pecado se coloca como um muro entre nós e nosso Pai Celestial. Ele sufoca nossa vida de oração, nos afasta da leitura da palavra e nos priva da alegria da presença de Deus. Destruição da vida e do testemunho. O pecado tem consequências reais e destrutivas em nossas famílias e em nossos relacionamentos, em nosso trabalho e em nosso testemunho diante do mundo. Ele nos aprisiona e nos impede de viver a vida abundante que Cristo nos oferece. A mensagem de John Owen não é de desespero, mas de esperança. Ele nos lembra que a luta contra o pecado é real, mas que a vitória de Cristo é ainda mais real. Não estamos sozinhos nessa batalha. Você não está sozinho. Temos o Espírito Santo como nosso auxiliador, a palavra de Deus como nossa luz e o amor de Cristo como a nossa motivação suprema. Portanto, diante do pecado, não se renda, não minimize o pecado, não o ignore, enfrente-o com a força que vem de Deus. Peça ao Espírito Santo que te revele as áreas de sua vida que precisam ser mortificadas. Estude a palavra, passe tempo em oração e lembre-se do preço que Cristo pagou por sua libertação. Que as palavras de John Owen ecoem em nossos corações. Isso é importante, meus irmãos. Mate o pecado, ou o pecado matará você. Que essa seja a nossa motivação diária para buscar uma vida de santidade, honrando a Deus e desfrutando da plena comunhão com Ele. Se o Espírito Santo tocou seu coração hoje, se você reconhece o pecado e se ele tem algum lugar em sua vida, eu quero te fazer um convite. Agora mesmo, onde você está, você pode se arrepender. Em oração, peça o discernimento do Espírito Santo. Nunca esqueça do preço que Cristo pagou por sua libertação. Você pode pedir a Deus um coração humilde, buscando
uma vida de santidade através do agir de Deus. Assim, você estará matando o pecado, pois existem áreas de nossas vidas que precisam ser mortificadas. Mate o pecado, ou o pecado matará você. Essa palavra é importante para todo o povo de Deus, importante para toda a igreja, uma palavra que se faz necessária nesse tempo que nós estamos vivendo, em que muitos estão relativizando o pecado, minimizando o poder do pecado sobre a vida das pessoas. O pecado tem destruído vidas, o pecado nos leva para o inferno. É importante essa mensagem para que o povo de Deus fique em alerta. Essa é uma mensagem urgente que precisa ser pregada nos púlpitos. Pastores, não esqueçam de levar esta mensagem. Precisamos viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. E a palavra de Deus tem ensinamentos para que a gente possa viver longe do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado você estará. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa gratidão pela sua companhia até o final desse vídeo, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E se realmente foi importante para você esse vídeo, curta, comente e compartilhe. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Fica com Deus.